gente, bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Pois é, um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todas as manhãs. Ontem, o nosso diretor-geral aqui da Rede Catedral, que é o padre Fernando Lopes, né, comemorou seus 26 anos de ordenação sacerdotal lá na sua igreja, a Igreja de Fátima, ali no bairro de Santo Agostinho. Foi uma noite maravilhosa, fantástica, maravilhosa, onde não só ele foi homenageado pela sua família, pelo seu pai, pela sua mãe, pelas pessoas que lá estiveram, né, por seus amigos, né, como também pelas crianças que levaram 26 velas acesas com a igreja, com todas as suas luzes apagadas, né, e ele recebeu essa luz das crianças maravilhosas, né? O meu querido Padre Fernando, o nosso abraço, o desejo de muita paz e muita alegria. Foi uma noite fantástica, maravilhosa e uma missa fantástica também. Olha, a Academia Mineira de Letras tem novo presidente. Está aí o nosso querido Padre Fernando Lopes com as crianças, né? Recebendo o carinho de toda a sua comunidade que estavam lá na Igreja de Fátima, nessa festa da sua 26 anos da sua ordenação sacerdotal. Ao nosso querido Padre Fernando Lopes, o nosso abraço, o desejo de paz, alegria e de muita saúde. Fica aí a nossa homenagem a ele também. Olha, a Academia Mineira de Letras tem novo presidente, o professor Jacinto Lins Brandão. Tomou posse na semana passada. Jacinto é doutor em letras clássicas, professor e tradutor de literatura grega. Ele é reconhecido por contribuir para o estudo e divulgação da cultura clássica em Minas Gerais e no Brasil. Em 2018, Jacinto foi um dos 10 finalistas do Prêmio Jabuti, mais tradicional premiação literária do Brasil, na categoria Tradução para Livro. Ele que o abismo viu da epopeia do Gilgamesh. É Gilgamesh mesmo? Gilgamesh. Hein? Gilgamesh. Gilgamesh, viu? E ele está ocupando a cadeira número 25 da academia, tem atuado para fortalecer os laços com escritores e a sociedade. E para falar da trajetória dos seus estudos e do novo cargo, estamos recebendo aqui o professor Jacinto Lins Brandão. Bem-vindo ao nosso programa, professor. Muito obrigado. Eu agradeço o convite e fico muito feliz de estar aqui conversando com você. Pois é, a nossa academia, ela é tradicional, né? Veio lá de Juiz de Fora, chegou aqui em Belo Horizonte há alguns anos, teve uma figura, na figura do nosso Moreira, né? Vivaldi Moreira, uma figura que lutou para que a academia tivesse uma sede fantástica, majestosa, como a que nós temos lá na Rua da Bahia, né? E então eu fico muito feliz com a sua ascensão à presidência, né? E é muito bom quando se renova, né? O nosso Rogério foi um bom presidente também, né? Excelente. Lembro-me, eu falava com o senhor aqui, quando o Murilo Badaró era presidente, eu frequentava muito lá, a academia estava sempre com ele lá, né? E prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Também fico feliz de estar aqui. Pois é, e naturalmente com ideias novas para a academia. Bom, a academia está num momento muito bom, né? A gente tem várias gestões anteriores que foram conduzindo a academia, e essa gestão do Rogério Faria Tavares, a última gestão, ele abriu a academia para a sociedade. Rogério sempre repetiu em todas as solenidades: a Academia Mineira de Letras tem sentido se fizer sentido para a comunidade. E isso se refletiu, inclusive, na renovação dos acadêmicos, né? É verdade. Quer dizer, a academia ainda tem poucas mulheres. Essa é uma... tradicionalmente, ela era só de homens, né? Como as academias. Mas, mais recentemente, houve Maria Antonieta Cunha, que tomou posse, Maria Esther Maciel. E o último acadêmico empossado foi o Ailton Krenak. Uma novidade em termos do Brasil, inclusive. Um escritor indígena pertencer a uma academia. É verdade. Professor, o senhor que é um estudioso
dos idiomas, né, do idioma português, etc. Tal, me parece que há alguma coisa que o senhor defende, né, que a gente volte um pouquinho para a nossa língua originária. Não é uma volta assim para a língua originária. Em termos da academia é o seguinte, o Estatuto diz logo no início que o objetivo da academia é preservar, estudar e divulgar a língua portuguesa, a cultura e a literatura. Eu estou propondo, isso eu vou propor formalmente mesmo, que a gente modifique isso, que a gente diga que o objetivo da academia é preservar, estudar e divulgar a língua portuguesa, as outras línguas do Brasil, as suas culturas e literaturas. Porque o Brasil tem uma riqueza linguística muito grande, ímpar. Poucos países no mundo têm tantas línguas. Quer dizer, nós temos em torno de 230 línguas indígenas no Brasil. Nós temos línguas africanas, num número menor, e que influenciam o português. Mas em Salvador, por exemplo, tem inclusive o curso de Iorubá. E as línguas dos migrantes do século XIX. No Brasil se fala italiano, alemão, polonês. A Universidade Federal do Paraná tem um curso de polonês, porque tem a colônia polonesa que está lá. O que eu tenho dito várias vezes, né, que isso é uma riqueza do Brasil. Nós precisamos nos conscientizar disso. Quando a gente vai em São Paulo, nós encontramos a língua indígena muito forte por causa de Guaratinguetá, Taubaté, não sei o quê. São as línguas que os indígenas nos legaram. Os nomes que são, né? Tatuapé. São. Até o final do século XVIII, em São Paulo se falava tupi, mais do que português. E no litoral do Brasil também. A partir do século XVIII, o Marquês de Pombal, fazendo uma reforma de ensino em Portugal, é muito interessante que o primeiro decreto sobre a reforma de ensino no Reino Português era sobre o ensino primário no Brasil, em 1750. E aí o que dizia lá é que as escolas não deviam permitir que as crianças indígenas falassem sua própria língua, só podia falar português. Bom, isso provocou uma mudança no Brasil, o que não é ruim, não estou dizendo isso, que aí nós temos um país imenso que fala português. Aliás, o português é a 7ª língua mais falada no mundo por causa do Brasil. São 10 milhões em Portugal, mais 5 milhões nos outros países. No Brasil, 220 milhões falando português. Português só é menos falado que o chinês, eu vou falar pela ordem, o chinês, o espanhol, o inglês, 2 línguas da Índia, o hindi, o bengali e o árabe, depois é o português. Então, ela é uma língua... Professor, uma coisa interessante, eu sempre falo isso, né? A gente tem que... Eu sei que houve muitos problemas na colonização do Brasil, morte de índios, né? A escravatura. Nós temos muita coisa, nós temos que... Quer dizer, a história está sempre há uma revisão da história, não é verdade? Mas eu fico me lembrando o seguinte, olha, quanto foi importante a colonização do Brasil com os negros, com os portugueses, e que a importância de falarmos português lá desde o Iapoca ao Chuí, não é verdade? Não é? E outra coisa, nós temos, e eu sempre falo isso, que nós temos uma comida e uma cultura musical que o Brasil curte de norte a sul, de leste a oeste, que é a feijoada, que é igual em todo lugar, e o samba. Não? São 2 culturas que se... Quer dizer, isso é uma coisa fantástica, né? Quer dizer, a criação, a nação brasileira, né? A nação brasileira, como ela se formou e somos uma nação de unidade, né? De unidade, né? Eu acho que nessa situação nós temos de pensar assim, nós somos herdeiros da nossa história. E ela aconteceu. Ela tem as coisas ruins, detestáveis, escravidão, por exemplo, né? Destruição da natureza, tem uma série de coisas. Mas todo herdeiro
tem direito de escolher o que ele quer na herança. Quando morre alguém da família, a gente vai lá e escolhe o que a gente quer. O que a gente não quer, a gente descarta. É verdade. Eu acho que é a mesma coisa. Nós temos de aprender a escolher na herança que nós recebemos aquelas coisas que têm valor, que são importantes. Eu acho que uma coisa que o Brasil tem, mesmo que a gente esteja numa época tão complicada, é solidariedade. Quer dizer, trabalhar isso, e aí vem a coisa das línguas, né? Porque eu vou dar o exemplo da Comunidade Europeia e vou pensar no século XX da Europa, que é um século, a primeira metade é de guerra e genocídio. É uma coisa terrível. Quando eles começaram a construir a Comunidade Europeia, eles foram trabalhando para que, principalmente as novas gerações, tivessem uma outra ideia do que era aquele espaço. Uma das coisas foi aprovar uma legislação sobre as línguas da Europa, em que os países começaram a pensar, tem a língua oficial, majoritária, e tem as línguas regionais, as línguas co-oficiais. Então, veja, por exemplo, a Alemanha, né? Vamos pensar tudo que aconteceu na Alemanha. A Alemanha reconheceu 14 línguas como sendo próprias da Alemanha, inclusive hebraico, imagina, e romani, que é a língua dos ciganos. Depois de tudo aquilo, dos campos de concentração matando cigano, judeu, quer dizer, é uma perspectiva de construir alguma coisa nova baseada nessa ideia de diversidade. Então começa-se agora, com a sua ascensão à presidência da Academia Mineira de Letras, né, um momento muito importante de pensarmos nisso aí. A gente vai continuar falando daqui a pouco, logo depois desse intervalo. Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora vou falar com o jornalista André Cristino, ele que traz para todos nós os destaques do Horizonte Notícia, que começa ao 12h30. André, bom dia. Bom dia, Cir. Bom dia a todos ligados na TV Horizonte. Olha só, Cir, hoje nós vamos falar dos 68 anos da Rádio América. A rádio completou ontem, 68 anos de história, teve uma programação especial, um programa direto da Catedral Cristo Rei. Nós vamos mostrar como é que foi esse programa, que contou com a participação de pessoas que fizeram parte dessa caminhada e também de ouvintes da Rádio América. Vamos falar também da missa de envio de Dom Giovanni Luiz da Silva, porque ele se despede da Arquidiocese de Belo Horizonte. Ele vai começar agora a sua missão na Diocese de Divinópolis. Isso. Ontem, na Boa Viagem, teve a missa de envio. Vamos mostrar também como foi essa missa. E o professor da PUC Minas, coordenador do curso de Ciências Contábeis, professor José Ronaldo da Silva, ele vai tirar dúvidas daquelas pessoas que não enviaram a declaração do imposto de renda para a Receita. Ontem terminou o prazo. Quem não enviou, atrasou, o que pode ser feito? Daqui a pouquinho, 12h30, a gente traz esses detalhes e muito mais no Horizonte Notícia. Falou, André. Um abraço para você. Abraço. Pois é, eu fiquei feliz de saber, também, intimamente, eu comemorei os 68 anos da Rádio América, porque eu conheci quando a Rádio América começou com o Rádio Jornal de Minas. Ela é originária de um serviço de alto-falantes que tinha em Belo Horizonte, nos abrigos de bonde, chamava Rádio City, do Milton Lopes Cury, né? E que fundou outras rádios, como a Rádio Meridional, que depois foi Pampulha, e a Rádio Cultura, que está aqui hoje também na Arquidiocese, né? Então, essa figura do Milton Lopes Cury, que foi um homem, um empreendedor, né? Que saiu do serviço de alto-falante para 3 emissoras de rádio na cidade. Importantíssimo isso aí. Vou cantar aquela musiquinha. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem auricedina, analgésica e antisséptico de uso local para adultos e crianças, né? Todo mundo sabe, a auricedina, né? Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. O professor deve lembrar de auricedina desde criança, né? Lógico. E da música. E da música também. É isso aí. Mas vamos continuar conversando com o nosso professor Jacinto Lins Brandão, novo presidente da Academia Mineira de Letras. Eu deixei no ar uma conversa sobre a retomada pelo Brasil, né? Talvez, né, iniciando essa luta pela Academia Mineira de Letras, pela sua administração, da gente conhecer mais o Tupi-Guarani. Isso é extremamente importante e isso já está acontecendo. Depois da Constituição de 88,
foi aberta a possibilidade de que as comunidades indígenas dessem aulas nas escolas indígenas na própria língua. Essa foi uma abertura. E a Lei de Diretrizes e Bases depois consagrou o ensino indígena. A UFMG, por exemplo, recebeu durante vários anos os professores indígenas de Minas para fazer a licenciatura. Eles foram formados como professores. Então, esse processo já está acontecendo. O que eu acho que precisa é de o Brasil fazer uma política linguística que abra essas possibilidades. Aqui em Minas, né, no Vale do Mucuri, eu me esqueci agora a cidade, Bertioga, se não me engano. O prefeito resolveu que na escola primária os meninos vão estudar tanto português quanto machacali. As crianças pequenas, e ele disse que é para poder fazer essa interação, que lá é onde vive a reserva dos machacalis, né? Isso tem também no Amazonas. São Gabriel da Cachoeira declarou como línguas oficiais o Baniva, o Tucano, o português e o Nheengatu. O Nheengatu é a continuação do Tupi. É o Tupi da Amazônia. Os índios da costa, eles foram chegando para dentro da floresta e mantiveram o Tupi-Guarani. O Tupi-Guarani também foi um pouco da língua do Paraguai, né? É do Paraguai. O Guarani é do Paraguai. Guarani do Paraguai. Agora, na Universidade de São Paulo, tem o curso de Tupi antigo. É? Do mesmo jeito que eu dou aula de uma língua que não se fala mais, que é grego antigo, e como tem aula de latim, então eles dão lá como uma língua clássica também. O Tupi antigo, porque Anchieta escreveu em Tupi, ele tem literatura, ele tem até o século XVIII, as pessoas faziam documentos em Tupi. E hoje encontra, por exemplo, um dicionário Tupi-Guarani com português? Encontra. É interessante isso. Né? Inclusive tem um método por esse professor da Universidade de São Paulo, que chama, curiosamente, né, Curso Moderno de Tupi Antigo. É interessante mesmo. Eu estava me lembrando aqui que no México, né, as comunidades que são hereditárias dos Maia e dos Aztecas, né, as crianças entram na escola, primeiro aprendem o idioma materno. Né? Depois que vão aprender o espanhol e aprendem o inglês. Então, eles saem falando 3 idiomas da escola. Né? Isso é muito importante para a pessoa ter uma autoestima sobre a sua pessoa, a sua comunidade, né? Essas mudanças têm provocado coisas muito positivas. Por exemplo, a gente tinha uma situação anterior de suicídio nessas comunidades indígenas, ou de a pessoa não querer ser identificada como indígena. Então, esse processo de educação no Brasil está tendo um resultado muito grande. Eu acho que é das coisas mais importantes em termos de educação que vem acontecendo no Brasil atualmente. Pois é, professor, eu fico assim, o sentimento que a gente tem, né, de ter sido criança pobre, de viver na periferia e etc. Eu lembro que quando eu fui eleito presidente do clube de leitura da escola, era um negócio assim, diferente, porque ninguém gostava de ler, né? Pois é. Então, era um negócio difícil falar clube de leitura e tal, e etc. Então, eu acho que hoje devíamos ter um trabalho, mas isso tem que ser não tem que ser política de governo, tem que ser política de Estado, não é verdade? De Estado. Né? De dar um aperto nisso, na educação, né? O nosso idioma e todas essas línguas que fazem parte. Por exemplo, eu sou muito ligado à música, né? Por exemplo, o senhor falou da Bahia, a música, em alguns momentos, ela traz um pouco do... Hoje todo mundo fala axé, né? Traz um pouco do africano para dentro de nós, não é verdade? Né? E o africano nos legou muita coisa, né? Inclusive a feijoada. Nós temos alguns estudos, né, das línguas africanas em Minas. Nenhuma ficou completamente, continuou sendo falada, mas, por exemplo, Aires da Mata Machado, ele tem um livro que chama O Negro e o Garimpo em Minas Gerais, que ele recolheu canções em línguas africanas chamadas vissungos. E isso, então, foi preservado. E ele que era um diamantinense, né? É um diamantinense. Eu tenho uma colega que estudou essa manutenção de alguma coisa das línguas africanas em Bom Despacho, num livro que chama
Pé Preto no Barro Branco, que é da Tabatinga, um bairro de bom despacho. E nós temos um registro muito precioso de que em Ouro Preto, no século XVIII, na época da mineração, se falava uma língua africana, a língua minajeje, e alguém fez a descrição das frases, um português que fez. Mas isso é o primeiro registro dessa língua africana. Ela nunca tinha sido registrada. Ela foi feita aqui em Ouro Preto. Então, isso é um patrimônio do Brasil. Não interessa se a língua continuou sendo falada, não. Isso é um patrimônio nosso, né, brasileiro. Eu sempre digo, eu vou voltar, né? Latim ninguém mais fala. Mas ninguém nega que isso é um patrimônio da humanidade. O latim é uma coisa... Eu acho que eu sou assim, um pouco frustrado, porque eu gostaria de ter estudado latim. Né? Pois é. O latim é uma língua que a gente vai entender as línguas latinas todas depois de estudar o latim, não é verdade, né? Italiano, e eu aprendi espanhol, latim com francês. 4 anos para ajudar a missa. Pois é. Antigamente a missa era em latim, né? Mas, seu livro, professor, esse livro aqui que... O Gilgamesh, né? Eu vou falar Mostra rapidamente. aí, por favor. Assim, tá. Eu vou falar rapidamente. Isso aqui é um dos registros mais antigos, uma das histórias, né, mais antigas da humanidade. Ele foi escrito na Mesopotâmia, né, no período babilônico antigo, na época da Babilônia. Ele é do século, essa versão que está aqui é do século 13 a.C., mas essas histórias sobre Gilgamesh, esse herói, ele pode ter sido um rei, numa época em que não existia reis ainda na Mesopotâmia. Provavelmente ele era um sacerdote, havia aquela cidade, a cidade era em torno de um templo, uma figura, né? Mas ele passa tradicionalmente como rei. As primeiras histórias sobre Gilgamesh são do século 21 a.C. Eu sempre digo para meus alunos assim, vamos prestar atenção nisso que eu estou falando de tempo, né? Nós estamos no século 21, achando a maior vantagem. Lá na Mesopotâmia, eles inventaram a escrita no século 33 a.C. Para a gente chegar lá, nós precisaríamos de mais de mil anos, né? Para a gente ter uma ideia do que é esse tempo. Como eles escreviam em tabuinha de argila, né? Fazia a tabuinha e escrevia com a cunha, por isso que chama escrita cuneiforme. Escreveram sobre tudo, é uma quantidade enorme de documentos que ficaram esquecidos depois que foi inventada a escrita alfabética na Palestina, e isso aconteceu em 1000 a.C., mais ou menos. E isso só foi achado a partir do século XIX, quando começaram a escavar, principalmente no Iraque. Acharam a biblioteca de um dos reis do Iraque, o Assurbanipal, do século VII a.C., e recolheram 30 mil tabuinhas, e entre as tabuinhas havia essa história. Beleza. Professor, o senhor tinha que estar aqui conosco num programa, né, que o senhor tivesse a oportunidade de, em cada programa, falar alguma coisa a respeito dessas línguas fantásticas e maravilhosas que nós precisamos conhecer. Mas o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer pela sua presença aqui, professor Jacinto, novo presidente da Academia Mineira de Letras. Tá bom, muito obrigado. Eu que agradeço estar aqui. Um abraço para vocês e até amanhã, se Deus quiser.